na epístola do Evangelho, 1 João, epístola de João, 1 João, capítulo 2. Em nome de Jesus, creio que nesta manhã ele ainda tem uma palavra para você. Aleluia, amém. A epístola de João, capítulo 2, apenas 2 versículos, o primeiro e o segundo. Eu poderia tematizar a mensagem de hoje falando assim: aproveitando enquanto ele é advogado. Vou repetir para ficar na sua mente, para você decorar o tema: aproveitando enquanto ele é advogado. Amém? O nosso grande advogado, advogado dos advogados, que é Jesus de Nazaré. Amém? O texto da mensagem de hoje se encontra em 1 João, capítulo 2, e o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos o de todo mundo. Amém? O tema que eu falei, aproveitando enquanto Jesus é advogado, enquanto ele é advogado, no texto aqui, na epístola de João, é interessante que ele começa contando, chamando o povo, os seus discípulos, de filhinhos. Filhinhos, olha, eu escrevo essas palavras, eu escrevo o Evangelho, para que não pequeis. Então, a palavra de Deus, ela está aqui para a gente ter uma luz, uma alusão, para nós enxergarmos os nossos erros. Ou a palavra do Senhor é para nos mostrar o pecado. E mostrando a gente o pecado, nós deixamos, nós não praticamos. Por isso que ele diz: filhinhos, eu escrevo essas palavras para que não peques. Mas se por acaso alguém pecar, vós tendes um advogado, que é Jesus, o justo. No versículo 2 vai dizer que ele é a propiciação. E quando eu olho e vejo essa palavra, me dá uma alusão poderosa, que este advogado, que é Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E quando a gente vamos notar e vamos estudar essa palavra, o significado da palavra propiciação, então significa que ele é a favor ou favorável. Eu poderia expressar aqui que ele é favorável pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelo pecado de todo mundo. Foi esse o motivo e o objetivo da morte de Jesus, foi justamente pelos nossos pecados. Hoje Jesus, ele é a favor a nós. Por mais pecador que somos, por mais distante que você está, ele é sempre ao seu favor. Ele pode não aceitar a sua atitude, como você age, da forma como você fala, da forma como você se veste, mas Jesus, ele é a favor, ele é ao seu favor, a favor ao pecador. E quando me refiro à palavra, a propiciação, é sobre a arca, onde havia os 4 querubins em cada canto da arca, e com a asa aberta apontando, e ali estava os elementos que foi ali proposto ali na arca. Mas a arca é justamente isso, propiciação, significando que ele é favorável. Mas escuta só, meus irmãos, a Bíblia vai dizer
em João capítulo 8, versículo 1, que Jesus, ele estava vindo da oração pela manhã, logo cedo, e foi novamente ao templo, porque um dia antes, Jesus estava no templo, ali ensinando e doutrinando a palavra do Senhor, e houve um tumulto muito grande, quando Jesus estava no templo, ensinando e trazendo a doutrina do Pai. Enquanto Jesus estava no templo ali, ensinando e pregando a palavra do Senhor, houve um tumulto, houve divisão, porque as palavras de Jesus eram muito profundas, ao ponto de os doutores da lei, os sacerdotes da lei, os homens cultos da lei, quando ouviram falar, ou as palavras de Jesus, quando ele falara naquele momento, trazia para ele algo terrível, porque como pode, eu não conheço esse garoto, um jovem ainda de 30 anos de idade, pregando dessa forma, de uma maneira tão profunda, que causou um choque nos doutores da lei, nos fariseus, nos saduceus, nos sacerdotes, nos judeus. Então houve um alvoroço muito grande, porque a palavra de Jesus trouxe, foi um impacto como uma bomba que explode ali, e foi notório, porque as palavras de Jesus eram diferentes das quais o povo era acostumado a ouvir. Jesus falava muito profundo, e as palavras de Jesus atraíam os pecadores, ao ponto de trazer um pouco de divisão. Alguns diziam, se ele era o Cristo, ou se não era, ou se as palavras dele eram de Deus, se não era de Deus, se era apenas um profeta, e isso causou divisão entre ele mesmo. Uns acreditavam que era o Cristo, e outros não, e outros queriam matar Jesus. O sacerdote enviava os seus servos para vigiar, para questionar, ao ponto de querer a morte de Jesus. Até parece que o tempo de Jesus, estamos vivendo o tempo de hoje, porque também querem calar a igreja, querem calar aquele que prega o evangelho de Cristo, querem amordaçar também aqueles que anunciam o evangelho de Jesus. Aleluia! Parece o tempo de hoje, porque queriam calar Jesus, queriam que Jesus não falasse mais aquilo no templo. E às vezes Jesus tinha que correr daquele lugar, porque não era o dia ou a hora da morte dele, porque as palavras de Jesus tanto trazia poder de transformar a vida daqueles que ouvia, como também causava entre eles inveja grande, ao ponto de quererem a sua morte. E quando Jesus sai do templo, irmãos, ele vai para o monte de Getsemane, vai orar, mas pela manhã ele volta mais uma vez. E quando Jesus volta ao templo, e aí ele dá um jeito para ver se ele pega Jesus num fraga. Os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os homens que se diziam crente, aleluia, que se professava que era homem, que cria em Deus, que tinha acesso, não era alguém qualquer, mas eram os doutores da lei. E eles querendo, de uma forma ou outra, trazer algo para Jesus, para que pegasse Jesus em pecado, para que Jesus pecasse, para que Jesus entrasse ou cometesse algum erro. E eles fizeram um plano para poder manchar a imagem de Jesus. Aleluia. Mas todos os planos que fazem a respeito de Jesus, ele cai por terra. Aleluia. Todos os planos que fazem, amigos ouvintes, você que é crente, aleluia, todos os planos que fazem ao teu respeito, eles são frustrados, porque você realmente é um cristão ou um servo do Senhor. E quando ele trouxer aquela mulher, os doutores da lei, os fariseus, trouxeram aquela mulher aos pés de Jesus, e trazendo ela para Jesus, disseram: olha Jesus, pegamos ela num ato adulterando, e pela lei de Moisés, temos que apedrejá-la, temos que matá-la, porque ela cometeu um pecado. E esta mulher, Jesus, foi pega em adultério. E tu, Jesus, o que dizes? Jesus prontamente não disse nada, ficou calado. E diz a Bíblia que ele escrevia na terra.
E eles ficaram indagando por muitas vezes. Indagaram e perguntavam: mestre, diz alguma coisa? Jesus, fala alguma coisa? E quem estava ali, irmãos, era o grande advogado, advogado dos advogados. Aleluia. Estava ali um homem, não para acusar aquela mulher, um homem não para denegrir a imagem daquela mulher, mas um homem que podia transformar a vida daquela mulher. Até parece-nos com nossa vida de hoje. Quantos não querem denegrir a nossa imagem? Quantos não arrumam, dão um jeito, aleluia, faz um atalho ou algo, ou para nos atrapalhar, para denegrir a nossa imagem, para caluniar a nossa vida, para mostrar o nosso erro, dizer que a gente não consegue, que a gente não avança, dizer que somos pecadores, que não tem mais acesso à salvação. Quem sabe alguém disse: olha, você não tem jeito não. Ou alguém disse: nem Jesus dá jeito a você. Isso é mentira do diabo, porque Jesus, ele continua sendo advogado. Por isso que o texto, da qual o tema que eu fiz neste momento foi aproveitando enquanto ele é advogado. Hoje, Jesus, ele é advogado, irmãos. Hoje, Jesus, ele atua como advogado. E advogado, ele intercede. Advogado, ele é a favor. Aleluia. Por isso, quando alguém comete um crime, quando alguém é acusado de algo, ele logo aciona um advogado para poder defendê-lo, para resolver aquela causa, que seja causa na justiça, que seja um crime, outra coisa parecida. Só que Jesus é muito mais do que isso. Jesus não é somente advogado que resolve o problema na justiça, não. Ou aquele problema que você precisa resolver no INSS, sobre a aposentadoria, aleluia. Ou aciona o advogado, porque você não está enfermo, e que precisa fazer uma cirurgia. Jesus está além disso. Ele não só aciona a justiça, mas ele tem poder de resolver qualquer que seja, ou quaisquer que sejam os problemas. Aleluia. Ele é advogado, irmãos. Ele é o nosso maior advogado, é Jesus. E trouxeram aquela mulher para Jesus, e eles esqueceram que Jesus estava ali. Jesus, ele é a propiciação. Aleluia. Foi por isso que ele veio. Ele não veio, como diz a palavra, para os santos, para os perfeitos, não. Ele veio justamente para os pecadores. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aproveite, irmãos, aproveite, amigo, corra atrás do advogado, enquanto ele é advogado. Porque haverá um tempo que ele deixará de ser advogado e ele vai ser juiz. Aleluia. O tempo da graça ainda está aberta, as portas da graça estão abertas. Aleluia. Jesus continua ao teu favor. Não importa quem você é. Não importa o que você fez, aleluia, não importa aonde você chegou, o importante é você saber que o grande advogado Jesus, ele é ao teu favor, e ele não tem alegria na morte de ímpio, não, Senhor. Ele veio para restaurar, mas que o ímpio se converta, que o ímpio mude o caminho e procure o caminho, e o caminho é Jesus. E quando trouxeram aquela mulher, eles acharam que Jesus ia acusar. Duas coisas prováveis poderiam acontecer aqui, e aí era isso que eles queriam. Eles vamos pregar Jesus no fraga, vamos questioná-lo, e vamos dizer o que ele vai dizer, o que ele vai falar. Porque ele só pode falar duas coisas, isso na mente dos doutores da lei. Duas coisas ele podia dizer. Jesus podia assim: apedreje para cumprir a lei dos levitas, né? Apedreje, ou dizer que solte ela. Se ele falar solte ela, ele estava quebrando a lei de Moisés. E se ele apedreje ela, ele estava quebrando a lei de Roma. Porque naquela época, irmãos, houve um edito que só poderia matar alguém com a ordem dos romanos. Porque naquela época quem era autoridade eram os romanos. Escute, ele querendo pegar Jesus, aí pensaram ele: olha, se Jesus mandar soltar ela, vai dizer que ele está quebrando a lei levítica, a lei de Moisés, porque ela tinha que ser apedrejada. E se ele mandasse apedrejar,
para cumprir com a lei levítica. Ele estava quebrando a lei de Roma. E aí ele ia em direção a Roma. E Jesus não falou nada. Jesus ficou em silêncio, apenas escrevendo na terra. E eles continuaram. Eles ficaram eufóricos para saber o que Jesus queria dizer a respeito desta mulher. Ora, era uma mulher adúltera. Irmãos, e vivia num tempo em que a mulher não tinha valor. Era um tempo difícil para as mulheres, muito difícil. E logo essa mulher, e assim diz os estudiosos que essa mulher, a que pegada de adultério, foi Maria Madalena. Aleluia. E diz que ela tentava, por várias vezes, deixar aquela vida de prostituição. E quando ela se mudava de cidade em cidade, sempre ela cometia os mesmos erros. E Maria Madalena, se eu não me engano, uma cidadezinha pequenininha, um povoado chamado de Magdala. Por isso dá-se o nome de Maria de Madalena. Assim diz os estudiosos. E estava aquela mulher. Quantas vezes aquela mulher quis deixar aquela vida de prostituição, ela não conseguia. Mas, irmãos, escute. Mas aí, Deus é maravilhoso. Ele faz com que as coisas aconteçam, mesmo coisas desagradáveis, mas tem um propósito. E o propósito justamente era esse, na vida daquela mulher. Levaram ela para a pessoa certa. Levaram ela para o advogado fiel, que é Jesus. Aleluia! E levaram ela achando que Jesus ia acusá-la, ia mandar apedrejá-la de forma nenhuma. O papel de Jesus hoje, ele é como advogado. E advogado intercede. Advogado não é juiz, juiz julga. Advogado, ele intercede, ele briga por você na justiça. Ele usa a lei para lhe salvar, para poder você estar livre, aleluia, da condenação. Então Jesus, o advogado, ele nos livra da condenação eterna. Aleluia, a ele toda a honra e a ele toda a glória. E quando ele pensava, irmãos, que as palavras que iam sair da boca de Jesus eram de acusação, aí eles ficaram pasmos, perplexos. E quando Jesus começa a falar e dizer para ele: olha, aquele dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Lógico, a Bíblia vai dizer, irmãos, o estudioso vai dizer, que esses mesmos homens que levaram aquela mulher para Jesus, ele mesmo adulteraram com ela, ou alguns dali sabia a fama dela e também já tinha cometido adultério também com ela. Mas escute, mas o foco maior não era aquela mulher, mas era denegrir a imagem de Jesus, era manchar a imagem de Jesus. Mas não tem como, não tem como. Jesus, ele é advogado. Jesus, ele veio para cá, irmãos, para nos salvar, e veio nos dar vida, vida em abundância, irmãos. Aleluia. Jesus é o maior exemplo para qualquer homem aqui na terra. Você procura algo no Jesus que ele errou, não tem como. Ele é incomparável. Jesus, ele é incomparável. Não tem alguém como ele. Como eu tenho falado aqui, advogados dos advogados. Irmão, sabe que o advogado ele tem as suas limitações. Tem algumas coisas que ele não pode fazer. Por exemplo, um advogado não pode curar, mas Jesus pode. Aleluia. Um advogado não pode ressuscitar, mas Jesus pode ressuscitar. Um advogado não pode perdoar qualquer pecado, Jesus pode perdoar qualquer pecado, mesmo aquele que você mesmo cometeu. Ele está ao seu favor e ele quer te restaurar, ele quer te renovar. Ele está dizendo: volta para mim, filho, aleluia, vinde a mim, aleluia. Aí eu lembro aqui, meus irmãos em Cristo, amigo do Evangelho, você que nos escuta nesta manhã, você companheiro, você que se afastou de Jesus, você que um dia era aquele que pregava nos trem, era aquele que fazia as concentrações, era obreiro da casa do Senhor, sentava no altar do Senhor e hoje se encontra afastado. Os problemas da vida levou você a se afastarem do caminho do Senhor. Mas nesta manhã eu tenho uma palavra para você. Aproveite enquanto Jesus, ele é advogado. Quando eu volto aqui para o texto de João, quando ele diz assim: olha, ele é propiciação pelos nossos pecados, ele é favorável aos nossos pecados. Eu não estou fazendo aqui uma apologia para você pecar, não, senhor, não estou.
Eu estou apenas mostrando, mesmo você em pecado, Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar, Ele não te despreza por conta do pecado que você está cometendo. Não, mas Ele está lhe alertando: deixa eu entrar na tua vida, porque eu sou advogado, eu vou interceder o Pai, e o Pai vai dar poder, o Pai vai criar circunstância na tua vida, e você terá um encontro com Ele. Ele, o Espírito Santo de Deus, vai te convencer, e você deixar o pecado, você deixar aquela vida velha. É isso que eu quero dizer. Mas aquilo que você é hoje, aquilo que você vem cometendo hoje, não importa qual for o problema, Jesus, Ele é advogado. E Ele, advogado, Ele não perde nenhuma causa. Aleluia. Você pode perder porque você não entregou na mão dEle. Mas seja quaisquer que seja o seu problema ou problemas, Jesus, Ele está para interceder ao Pai. Ele é o maior intercessor. Aleluia. Ele luta ao teu favor. E aí o Espírito Santo me lembra de uma experiência baseados em fatos verídicos. Não é a história da carochinha, não, senhor, mas é uma experiência maravilhosa. Escuta só. Certo dia, irmãos e amigos, havia duas crianças brincando na rua. Escute, duas crianças brincando na rua, no meio da rua. Uma tinha 2 anos, eram 2 irmãos, e o outro já tinha os seus 10 anos de idade, 8, 10 anos de idade. E vinha um advogado, irmãos, com a pasta. Ele vinha caminhando, estava a pé, e ele contemplou uma cena. Ele viu que uma carroça desgovernada ia em direção àquelas duas crianças que estavam brincando no meio da rua. E quando aquele advogado viu aquela cena, sabendo que aquela criança mais nova poderia ser morta por conta daquela carruagem que vinha em direção a eles, e eles desapercebidos, não viram e nem notaram o que aconteceu. E quando o advogado, irmãos, viu aquela cena, ele correu, ele se apressou, largou a pasta de advogado para lá, correu e se lançou. O mais velho saiu depressa, mas a criança de 2 anos ficou. E o advogado se lançou sobre aquela criança, protegendo ela com sua própria vida. E a carruagem passou por cima daquele homem. E diz a história que aquele advogado, ele ficou muito grave, enfermo. Aquela criança que ele salvou não teve nada. Ela protegeu ele, aquele advogado protegeu aquela criança. E o advogado, ele foi socorrido e ficou em estado grave. E se passou os anos, o advogado ficou melhor, foi curado e ficou marcas, cicatrizes nas suas costas, nos seus braços, nas pernas, por todo canto havia cicatrizes. Mas ele ficou feliz em ter salvado a vida daquela criança. E como advogado que ele era bem sucedido, ele acompanhou aquela criança e sua família e ajudou ela de maneira financeira e psicológica. Mas agora, irmãos, aquele advogado, ele teve que se ausentar daquela cidade da qual morava. E ele foi morar na capital, uma cidade maior. Aquele advogado que era advogado, ele fez um concurso. E aquele advogado estudou. E ele passou agora a ser juiz. Ele deixou de ser advogado e passou a ser juiz. Aleluia! E quando ele estava atuando como juiz, anos mais tarde, o tempo se passara, aleluia, e aquela criança que agora já era um homem, já era um adulto, e aquela criança, aquele homem, ou aquela criança crescera, ficou adulto e tornou-se um delinquente, um marginal, um homem perigoso, um latrocínio. Ele matava e ele roubava. E no país que ele morava, o crime que ele cometeu foi um crime hediondo. E aquele homem agora, ele estava diante
daquele tribunal, diante do juiz, de vários advogados, do promotor de justiça. E aquele homem, ele foi declarado pena de morte. Ele tinha que morrer, porque o crime que ele cometera foi um crime brutal. E quando aquele homem estava diante daquele tribunal, e ele avista o juiz que estava ali para julgá-lo. Quando ele vê o juiz, ele fica feliz, irmã Quitéria. Por que ele fica feliz? Porque aquele juiz que estava ali para julgar era amigo dele, que tinha salvado na época que ele era advogado. E aquele menino ficou feliz. Aquele menino ficou muito feliz quando viu aquele homem, porque ele conhecera ele. Aquele homem, há um tempo atrás, havia salvado a sua vida, ajudado a ele. Mas agora, aquele homem estava ali, naquela tribuna, para julgar a vida dele. Ele ficou feliz. Na mente daquele homem, ele pensara: bom, se ele me salvou naquela época, se ele teve condições de me salvar naquela época, com certeza ele vai me salvar agora. E quando ele avistou aquele homem, ele ficou muito feliz. E ali onde ele estava, ele falou em voz alta, que dava para todo mundo ouvir o que ele estava dizendo. Ele disse: você pode me salvar mais uma vez? Você pode me dar uma oportunidade mais uma vez? Você não me salvou daquela carruagem? Você não pode me salvar? Será que você pode me salvar mais uma vez? E aquele juiz, em suas palavras, aquele juiz agora, irmãos, que não era mais advogado, ele disse: infelizmente, eu não posso, porque eu não sou mais advogado, eu sou juiz. E sendo juiz que eu só julgo. Eu não intercedo, eu só julgo. Infelizmente, eu vou ter que aplicar a lei. Infelizmente, existe lei e eu preciso aplicá-la, porque aquele advogado não é mais advogado, é juiz. Bom amigo, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você entendeu a mensagem desta manhã? Aproveitando enquanto ele é advogado. Aproveite hoje. Aleluia. Aproveite hoje enquanto o nosso Jesus, o nosso mestre, ele é advogado. Ele é a nosso favor. Independente do que você fez ou que deixa de fazer, ele continua sendo nosso advogado. Observe. Aquela mulher, quando foi levada para Jesus, ela estava em pecado, e verdadeiramente ela tinha pecado. A lei era taxativa em dizer que ela tinha que ser apedrejada, mas Jesus não mandou apedrejar ela. Mas Jesus, ele fez uma pergunta. Ele diz: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E diz a palavra do Senhor que foi saindo, começando pelos mais velhos, e ficou somente ela e Jesus. Jesus olhando para aquela mulher, Jesus perguntando a ela, e disse: aonde estão os teus acusadores? Ela disse: não ficou nenhum, Senhor. E as palavras de Jesus disse para aquela mulher: eu também não vos acuso. Agora vai e não peques mais. Você entendeu, amigo? Você entendeu que o seu problema tem solução? Seja qual for o seu problema, tem solução. Ele é advogado. Ele intercede por nós, por quaisquer que seja o problema. Olha, irmão, se for na saúde, ele intercede, ele tem poder de curar. Se for na justiça, ele tem poder de resolver. Se alguém está querendo lhe matar, porque sua vida é uma vida de crime, você está trilhando um caminho escuro, mas você, quem sabe, é filho de crente. A sua mãe, quem sabe, é dirigente de ciclo de oração.
a sua mãe, seu pai é crente, mas você decidiu se desviar, procurar um caminho que não é o caminho de Cristo, e hoje você anda às escondidas, porque o que você faz, a lei dos homens acusa você, e se você chegar em lugar aberto, e se alguém ver, você pode até ser morto, e a justiça declarou a tua prisão, ou em alguns países, já declarou a tua morte. Eu quero dizer que aí na solução, ainda que alguém lhe mate a sua parte física, mas existe uma morte que está além da parte física, além do mundo físico, existe uma morte que é a morte espiritual. Porque eu entendo, amigos ouvintes, eu entendo que esta vida aqui é passageira. Nós não somos desse mundo, nós somos forasteiros. A nossa casa de verdade, Jesus foi preparar para você, para mim e para você. Então não adianta você apenas viver para este mundo, mas você ter a certeza que há um Deus no céu, que quer nos levar para um lugar onde não haverá pecado. Jesus está vindo aí, os sinais anunciam que Ele está vindo, que Ele vem buscar a sua noiva, e você pode fazer parte sim, da noiva de Cristo. A Bíblia vai dizer, irmãos, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal, que tal é essa? De uma tal maneira. Em outras palavras, a Bíblia vai dizer, irmãos, aqui explicando o que o texto, é que Deus amou mais o mundo do que seu filho. É apenas fazer uma conjectura, só você entenderem. Que Deus amou mais a raça humana do que seu próprio filho. Porque Ele enviou seu filho para morrer por nós. Jesus veio e assumiu o nosso papel, que era a cruz do Calvário. Jesus veio, Ele morreu por você. E como advogado que ressuscitou ao terceiro dia, como o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele hoje está à destra do Pai, aleluia, intercedendo por você. Então Ele não acusa você, não, Senhor. Essa palavra é uma palavra de advertir você, ensinar a você, e dizer que você é valioso, dizer que você é valioso para Ele, porque Ele não veio morrer apenas para um grupo de pessoas, não. Jesus veio morrer pela raça humana. Olha o que a Bíblia diz: e Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele, eu disse todo aquele que nele crer, não pereça, não vai morrer. Todo aquele. Então se você crê agora, amigo, aproveite hoje, enquanto Jesus Ele é advogado. Não deixe para tomar a decisão quando as portas da graça for fechadas, ou quando Jesus passará de advogado para ser juiz, porque a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus há de julgar os segredos dos homens. Haverá um tempo da prestação de conta, e ainda há tempo, aproveite, enquanto Ele é advogado, é hoje. Nós não te acusamos, não, Senhor. Essa palavra não é uma palavra de acusação, não, mas é uma palavra, aleluia, de lhe acordar você do sono, dizer: ei filho, olha, você tem um advogado justo, fiel, um advogado que nunca perdeu nenhum caso, algum não. E maior alegria de Jesus é que todos fossem salvos. O nosso maior objetivo aqui, no programa Louvor e Palavra, é justamente isso. É falar algo para você, dizer que Jesus o ama. Sei que a palavra de Deus traz transtorno para aqueles que é contra ela. Sempre há pessoas contra a igreja. Sempre há contra aqueles que pregam o evangelho de Cristo. Mas ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus.
Ninguém pode parar aquele que quer servir a Jesus. Ninguém pode parar a sua vida. Aleluia. Mas a decisão é sua, não é de ninguém, é sua, é somente sua. Não tem como não. Não tem como você se desculpar. Olha, eu não sabia disto. Sabe aí, olha. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Meus filhinhos, de forma carinhosa, de forma amorosa, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Está vendo? Ele está escrevendo, é para nós. Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. É para não pecar. Aleluia! É para não pecar. Eu escrevo essas palavras para que não pequeis. Aí ele disse: e se alguém pecar, ainda há solução. Aleluia! Como é maravilhoso esse Jesus. E se alguém pecar, temos um advogado. Ele está no presente. Ele está dizendo hoje: temos no presente um advogado. Ele diz: vamos ter, não. Ou vai, não, temos presente. No espaço, temos um advogado. Aí a pergunta é: quem é este? Olha, temos advogado para com o Pai, para com Deus. Um advogado vindo do Pai. O próprio Pai enviou o advogado para resolver o teu problema. Para resolver o teu problema, o teu pecado, a tua vida. Não é advogado humano, não. Mas é um advogado do Pai. O próprio Deus enviou o advogado. Olha, escuta que palavra maravilhosa. Um advogado para com o Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Ele não é injusto, ele é justo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aproveite enquanto esse Jesus, ele é advogado. Não deixe para amanhã, amigo. Não. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua circunstância, situações da sua vida, porque sempre há aquele que nos acusa, e aqueles que nos acusam é muito maior do que aquele que não acusa. E às vezes aquele que nos acusa está bem pertinho da gente. Às vezes é a família, às vezes é os amigos que nos desprezam. Deixa eu falar uma coisa para você, amigo. Escute. Tem muitos que estão ao teu redor aí. Muitos que estão ao teu redor que querem ver a tua morte. Tem inveja de ti. Querem apagar a tua vida. Querem jogar na lama do pecado. Querem ver a tua derrota. Muitos aqueles. Mas não conseguem. Não conseguem porque você tem um advogado que intercede a teu favor. Não deixa. Não te abandona. E já que ele não consegue te matar, já que ele não consegue de forma alguma te parar, aí o que ele faz? Ele começa a te matar nos corações dos teus amigos. Ele começa a falar mal de ti. Ele começa a te caluniar, assim como fez com Jesus. Quando Jesus estava no templo aqui, antes de falar com esta mulher, antes de levarem essa mulher para Jesus, muitos ali queriam calar Jesus. E ele começava a falar quem era Jesus. É o beberrão. Olha, ele é filho de Beelzebul. É assim que fazem. Não conseguia, ou não consegue te parar, mas ele consegue parar você e te matar no coração dos outros. Tem pessoas que estão ouvindo isso aí e estão vivendo esta vida. Tem pessoas que estão vivendo essa vida, essa situação de calúnias, aleluia, de falso testemunho contra você. E são amigos bem pertinho de você. Eu quero dizer que você tem um advogado, não pare.
Quanto mais te persegue, mais é motivo de você orar. Parece que é até bom, aleluia, os problemas, porque a gente ora mais. Parece que é até bom as críticas, aleluia. É até bom as críticas, calúnias, para quê? Para a gente orar mais. Observa, querendo calar Jesus, mas não tinha como calar esse homem. Levaram uma mulher para poder ele acusar, mas ele não acusou. Ele disse: vai e não peques mais. Eu digo a você, olha, procura a igreja mais próxima. Escreve aqui no chat, fala conosco. Eu estava afastado, voltei para Jesus, porque Ele está aqui. Nós temos Ele a nosso favor. Aproveite, amigo. Aproveite a esse Jesus. Se você observar a experiência que eu preguei, que eu falei aqui. Aquele garoto cresceu, foi salvo pelo advogado. Mas agora aquele garoto cometeu um novo crime. Cometeu um crime bárbaro. E agora, quando ele viu aquele advogado ali, naqueles tribunais, quando ele viu o advogado, ele conhecia ele. E ele ficou feliz, pensar a ele que aquele juiz ia salvar a sua vida. Ele disse: não tem mais jeito. Porque a oportunidade já foi dada. A oportunidade já foi dada. Hoje, Jesus continua, aleluia, lhe dando oportunidade. Não deixe para amanhã. Aproveite hoje. Entregue tudo ao grande advogado. O advogado dos advogados. Os senhores dos senhores. O Senhor dos senhores. Os reis dos reis. Aleluia. O médico dos médicos. Não tem problema nenhum. Não existe. Deus nunca viu um problema que Ele não possa resolver. Deus nunca viu um pecador que se arrepende que Ele não possa transformar. Aleluia. Por isso que Ele está aqui, olha, clamando por ti, clamando por socorro. Olha, Ele fala assim em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Ele diz assim: eis que tua porta e bato. Olha, Jesus está batendo no teu coração agora. Eis que tua porta e bato. Eu estou batendo na tua vida. Ei, pecador. Ei, ei, prostituta. Aleluia. Você pode deixar, posso. Aleluia. Entrega para Jesus. Entregue. Ele transforma. Ele perdoa. Sim, Senhor. Seja qual for. Ei, você é viciado nas drogas. Jesus te ama. Ele é teu advogado. Aleluia. Ei, você é pecador, que você acha que não tem mais jeito, que Jesus não te quer. Ele te quer sim. Ele quer te salvar. Ele continua sendo o teu advogado. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Você pode morrer. E aquele que morre sem Cristo não tem mais jeito. Aproveite enquanto você está vivo. Ei! Aproveite enquanto você está vivo. Aleluia. Volta para Ele. Aleluia. E você que é crente. Você que é crente, mas está passando por dificuldade financeira. Você que é crente, mas está no leito. Aleluia. Você que é crente, mas tem uma enfermidade que lhe atrapalha, que é barreira. Nós temos um advogado ainda, viu? Ei, temos um advogado. Ele pode resolver, ele pode te curar, ele pode, aleluia, libertar. Aleluia. Ele arranca câncer, ele alinha a coluna, ele faz cirurgia, ele faz transplante. Aleluia. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Pois, amigo, no versículo 2 diz: Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que palavra poderosa, irmã Quitéria. Isso me deixa mais forte. Se você é santo, se santifique mais. Olha. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelo de todo mundo. Todo mundo pode se render a Jesus. Conforme for o seu problema e a sua dificuldade, o nosso Jesus, Ele está pronto para lhe ajudar, para levantar das cinzas, lhe ressuscitar espiritualmente. Talvez o seu ministério esteja morto. As pessoas lhe acusaram e levaram você à morte espiritual. Mas Jesus está aqui para lhe perdoar, libertar a sua vida. Amém? Como é bom servir ao Senhor, irmãos. Escreve conosco aí. Alguém aceitou Jesus, Kennedy? Aleluia.